Olá pessoal, tudo bem? Professora Nájila Costa para mais uma videoaula. Hoje, turma da EJD, nossa aula de linguagens, tá certo? Espero que vocês estejam bem, com saúde. E vamos aprender, os nossos conteúdos que a gente sempre divide: gramática, literatura e redação. Nossa aula de gramática, vamos trabalhar oração subordinada adverbial, literatura, a famosa Clarice Lispector, e na nossa redação, dicas de paragrafação. Vamos ver aí, pessoal, nossa oração subordinada adverbial. Na aula anterior, nós trabalhamos com oração subordinada adjetiva, Nós já vimos o que é uma oração subordinada. E hoje nós vamos ver as classificações, Vamos trabalhar com adverbial, que são aquelas que possuem a função de advérbio, funcionando como adjunto adverbial na frase. Dependendo da função que exercem, as orações subordinadas, elas classificam em 9 tipos, sendo adverbiais: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Então, dessas 10, hoje nós vamos conhecer 4 delas. A iniciar pela causal. As orações subordinadas adverbiais causais, elas exprimem causa ou motivo, Ela dá essa ideia de causa e do motivo. Professora, como é que eu identifico na oração? Existe a ligação entre essas orações que é através das conjunções integrantes, Que são essas conjunções integrantes adverbiais que são utilizadas para dar essa função de subordinado adverbial, no caso, as causais. Quais são essas conjunções? Porque, que, como, pois, que, por quanto, visto que, uma vez que, já que, desde que, entre outras. Então, todas as vezes que você identificar essas orações, essas conjunções nas orações, você vai identificar que tipo de oração é essa. Nós temos o exemplo: não fomos à festa, pois estava chovendo muito. Nós temos a conjunção pois, que está ligando as duas orações. E aí dá a ideia de causa, de motivo, Qual o motivo de não termos ido à festa? Estava chovendo muito. Então, por isso que ela é oração subordinada adverbial causal. Mais um exemplo: ele não foi à escola hoje porque estava doente. A mesma situação. Por que ele não foi à escola? Qual foi a causa? A doença. Então, não tenhamos dúvidas. Essa oração. Vamos trabalhar com a comparativa, pessoal. Essa oração subordinada adverbial comparativa é a ideia que o tipo de oração nos dá. Comparativa dá a ideia de comparação. Por isso que elas também têm as conjunções que ligam essas orações para dar essa ideia de comparação. Quais são elas? As mais utilizadas: como, assim como, tal como, tanto tanto quanto, como se, do que, quanto, tal qual, que nem, que, combinado com menos ou com mais. Essa comparação dá a ideia de menos ou de mais. Vamos para o exemplo. Paula é estudiosa tanto quanto o seu irmão. Ao ler essa oração, você já identifica, dá a ideia de comparação. A comparação de Paula com o seu irmão. Comparação que deu ideia de igualdade aí. Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu. Outra comparação. O nervosismo de Luísa era comparado ao meu. Então, nós temos aí oração subordinada adverbial comparativa. Vamos para adverbial condicional. O próprio nome já diz, a ideia de condição. Quais são as conjunções integrantes? Se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que e aí por diante. Da ideia de condição. Por exemplo, estude bastante, a não ser que queira ficar reprovado. Qual é a condição de ficar reprovado? Se não estudar bastante. Então, é um assunto muito fácil, pessoal, muito da nossa vida, Então,
Essa foi a nossa aula de gramática, de oração subordinada adverbial. E vamos para a nossa literatura, aquele momento prazeroso de leitura, onde a gente usa a imaginação. E hoje vamos falar de Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, ela foi considerada, ela é considerada um dos destaques da geração de 45, né? A terceira geração modernista. E um dos principais nomes da ficção brasileira. Em seus romances, pessoal, em seus contos, em suas crônicas, a ação é um aspecto secundário, prevalecendo as impressões e o fluxo de emoções de cada personagem. Então, Clarice Lispector, em suas narrativas, elas partem geralmente de situações corriqueiras, para a seguir voltar para a interioridade das personagens. E as personagens, a maioria personagens femininas, promovendo reflexões acerca da nossa existência. Quem não pensa na sua existência? Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu preciso melhorar? Então, eram os pensamentos de Clarice Lispector, ok? Então, ela recebeu diversos prêmios, dentre eles o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal e o prêmio Graça Aranha, um importante prêmio, né, para Clarice Lispector. Vamos conhecer um pouco de sua história, né? A Clarice, desde pequena, ela estudou várias línguas. Olha aí quantas línguas: português, francês, hebraico, inglês e Yiddish. E teve aulas de piano. Ela era uma boa aluna e gostava de escrever poemas. Por isso que não é em vão que hoje ela é tão conhecida. Ela morreu, né? Aliás, desculpem, a mãe dela faleceu em 1930. Então, nessa época, Clarice termina o terceiro ano primário, né, no colégio, lá de Hebreu. E mais tarde, a sua família vai viver no Rio de Janeiro, em 1939, 9 anos depois, né? Ela já tinha 19 anos. Então, quando a mãe faleceu, ela tinha 10 anos. Com 19 anos, ela ingressa na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começa a dedicar-se totalmente à sua grande paixão, que é o que nós estamos falando, né? A literatura. E Clarice escreveu romances, contos, crônica, literatura infantil, dentre outros, né? Tem uma vasta, uma riqueza de obras. Eu coloquei aqui alguns, né? Alguns de suas obras, mas tem outras. Tem A Hora da Estrela, que é excelente, foi uma das suas últimas. Ela escreveu Perto do Coração Selvagem, em 1942, O Lustre, em 46, A Cidade Sitiada, em 49, Laços de Família, em 60, A Maçã no Escuro, em 61, Legião Estrangeira, em 64, Paixão Segundo GH, em 64 também, O Mistério do Coelho Pensante, em 67, e A Mulher que Matou os Peixes, em 68. E eu não poderia de citar, pessoal, algumas frases conhecidas, famosas de Clarice Lispector, né? Dentre elas, podemos ver liberdade é pouco, que eu desejo ainda não tem nome. Olha que excelente, olha que frase profunda, né? Quando se fala em liberdade. Minhas desequilibradas palavras são o luxo do meu silêncio. Ainda bem que sempre existe outro dia, e outros sonhos, e outros risos, e outras pessoas, e outras coisas. Perfeito. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício interior. Nós conhecemos os nossos defeitos? Identificamos? Tentamos melhorar? Vamos fazer essa reflexão sobre as frases de Clarice Lispector. Mas quero ter a liberdade de dizer coisas sem nexo como profunda forma de te atingir. Só o errado me atrai. E amo o pecado, a flor do pecado. O medo sempre me guiou para o que eu quero. E porque eu quero, temo. Muitas vezes foi o medo que me tomou pela mão e me levou. O medo me leva ao perigo. E tudo que eu amo é arriscado. Clarice Lispector. Lindas, né?
reflitam, aprendam, reconheçam, identifiquem essas frases de Clarice Lispector. Certo? E nós temos aí algumas obras que nós já vimos e vamos para a nossa redação, pessoal. Nossa famosa redação, vocês alunos da EJA, concluindo o ensino médio, precisam escrever um bom texto, alunos que vão fazer o Enem. Então, nós vamos ter as dicas de paragrafação. Né? Então, ele diz o quê? Cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia núcleo. Em todo parágrafo tem que ter apenas uma. Se tiver 2, 3, o seu texto não vai estar bacana. O tópico frasal deverá ser composto por no máximo 3 orações. Mas o que é o tópico frasal? Que a gente vai ver posteriormente. É a frase de início de cada texto, de cada parágrafo. Um parágrafo deve ser constituído com uma ideia núcleo, ideias secundárias e conclusão. Com certeza, tem que ter o ponto de partida, que é a ideia núcleo. Depois vem as secundárias e, por último, a conclusão. Para isso, nós temos 4 dicas para a estrutura de um parágrafo. Como é que se estrutura esse parágrafo? Vamos para a dica número 1. É primordial que você entenda que o parágrafo deve ser constituído de apenas uma ideia, que aqui chamaremos de ideia núcleo, a ideia principal de um parágrafo. A partir da ideia núcleo serão desenvolvidas ideias secundárias, que deverão estabelecer relação dialógica com a ideia principal. É não fugir do tema, é fazer essa relação da ideia núcleo com as ideias secundárias. Dica número 2. As ideias desenvolvidas em cada parágrafo devem estar relacionadas com a ideia principal do texto, que geralmente é apresentada na introdução. Ideia principal apresentada na introdução. Olha aí, atenção a esse ponto. Caso contrário, seu texto transformar-se-á em um amontoado de argumentos sem qualquer tipo de ligação uns com os outros, efeito para lá de indesejado, que é o que nós popularmente chamamos da famosa salada mista, aquele texto sem nexo, sem ligação, sem ideias. Vamos para a dica número 3. Para iniciar seu parágrafo, apresente um tópico frasal. Mas o que é um tópico frasal? É o quê? Nada mais é do que a frase inicial de cada parágrafo. Eu já disse isso anteriormente. Frase que resumirá a ideia a ser desenvolvida. É importante, pessoal, que o tópico frasal seja conciso e objetivo. Não precisa ser longo. Ele precisa ser composto de, no máximo, 2 ou 3 orações. Característica que facilitará o desenvolvimento da ideia central. Você não se estender demais para não se perder no seu texto. Dica número 4. Um tópico frasal longo pode ocultar a palavra-chave do parágrafo. A palavra-chave é aquela palavra de peso que norteará o desenvolvimento das ideias. Temos o tópico frasal e temos a palavra-chave, né? Então, se o tópico frasal for vago, isto é, apresentar múltiplas palavras-chave, provavelmente você terá dificuldade para encontrar a palavra principal, que será responsável por levar adiante o seu texto, né, a sua ideia, texto bem feito. Ficamos por aqui. Visitem o nosso canal, se inscrevam, deixem o seu joinha, assistam as aulas, tá certo? E finalizamos com uma frase de gratidão, de agradecimento. O teu amor cobre as minhas fraquezas e a tua fidelidade é maior do que todos os obstáculos da minha vida. Beijão, obrigada a Deus, né? Tudo de bom, um abraço virtual e estudem muito, estudem sempre.